Até agora nós fizemos a modelagem das nossas paredes aqui seguindo um padrão basicamente ortogonal. As paredes em si, toda a estrutura do nosso objeto aqui da nossa planta baixa, tem paredes ortogonais, perpendiculares, é tudo muito fácil de manipular, tudo muito fácil de gerenciar. A única coisa que difere um pouco é aquela parede em arco. E se o nosso projeto tiver, por exemplo, paredes inclinadas, se tiver paredes em 45 graus ou com uma angulação totalmente diferente, como é que nós fazemos para resolver isso? Eu vou mostrar um exemplo. Vamos adicionar aqui uma parede não ortogonal saindo aqui dessa... Então vamos imaginar aqui que eu tenho... Vamos fazer um extrude aqui, extrude X, vamos puxar aqui para essa região. Na verdade, como nós fizemos uma parede ali, eu vou fazer daqui e daqui. Extrude Y ou X. Vamos fazer aqui com 5 metros. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer uma inclinação, eu quero pegar aqui, por exemplo, essa parede e eu quero inclinar ela numa angulação totalmente diferente aqui. Eu vou fazer um Shift D dessa parede. Shift D. No caso, eu selecionei a face e fiz um Shift D. Eu vou rotacionar essa parede aqui 45 graus. Para facilitar a minha rotação aqui da parede, eu vou marcar o ponto pivô dela de rotação aqui, porque se eu selecionar ela aqui agora, é uma tecla que você pode usar para rapidamente selecionar todos os elementos conectados a uma estrutura, como por exemplo aqui no caso essa face, é a tecla Ctrl L. Quando eu pressiono Ctrl L, o Blender vai selecionar todas as partes conectadas a um determinado objeto. Se eu rotacionar aqui agora, ele rotaciona pelo centro. Mas eu quero que ele rotacione a partir desse ponto aqui. Se você quiser ter esse nível de controle, nós precisamos usar novamente aquela opção do atrair para colocar o cursor 3D aqui. Então, Shift S, cursor para seleção, e eu vou mover o meu ponto pivô aqui para o cursor 3D. Então, R, Z, só para me certificar que eu estou rotacionando no eixo Z. Então, observe, estou rotacionando aqui. Vamos colocar aqui menos 45. Enter. Então, ele rotacionou aqui 45 graus no sentido horário. Eu quero colocar esse ponto aqui agora, aqui. Então, nós podemos usar o Snap, ele está ligado. Algumas vezes o Snap, para fazer movimento, ele não consegue capturar o ponto de referência. Então, observe aqui. Agora sim, eu tive que colocar ele aqui embaixo. O Blender vai identificar. E daí eu consegui colocar ele aqui. Então, temos uma parede inclinada em 45 graus. E eu quero que essa minha parede aqui na parte de baixo tem 5 metros. Eu vou estender ela aqui mais 2 metros. Então, G, X, G porque eu quero mover, 2. Vou fazer um outro extrude, extrude X, 0.15, estou digitando 0.15, e agora eu vou fazer o extrude aqui para cima, extrude Y. Não vou colocar tamanho, eu quero simplesmente que ele passe aqui dessa estrutura. Eu quero que ele faça uma interseção aqui. E agora nós temos um problema que para o Blender em si, com as ferramentas que o Blender tem por padrão, é muito difícil de resolver. Nós precisamos fazer a marcação dessa interseção aqui. O Blender não tem nenhuma opção que faça interseção. Por exemplo, se você estivesse num software de CAD, nós poderíamos simplesmente marcar ali uma opção para que ele cortasse essas linhas aqui com base na interseção. Só que o Blender não é um software de CAD. Ele não tem essa opção, pelo menos não por padrão. O Snap, nesse caso, não vai nos ajudar. Por quê? Deixa eu voltar aqui para o ponto mediano. O Snap não vai nos ajudar. Por quê? Porque nós não temos nenhum ponto de referência para fazer a captura aqui. Tanto aqui como aqui. Por exemplo, eu não tenho como
Eu até tenho como fazer esse corte aqui num sentido, mas ele não tem como fazer, nós não temos nenhuma referência aqui no eixo X. No Y nós temos, mas no X não tem. Qual é a solução? A solução nesse caso aqui no Blender é usar um complemento. O Blender tem um complemento que adiciona algumas funções de CAD, que funcionam de maneira semelhante, por exemplo, ao estender ou cortar do CAD. Como é que nós fazemos para usar? Se eu for lá no menu editar, e o bom desse complemento é que você não precisa instalar ele, ele já vem por padrão no Blender e já faz um bom tempo. Vou lá no menu editar, preferências, então nós temos aqui os complementos, e você vai digitar aqui CAD. E você vai perceber que tem uma opção chamada TinyCAD Mesh Tools, que adiciona algumas opções de CAD no Blender. Então eu vou habilitar ele. E quando eu habilito ele, aonde é que aparecem essas opções de CAD? Quando eu clico com o botão direito do mouse, você vai perceber que vai ter uma opção nova lá na parte superior chamada TinyCAD. E o TinyCAD, ele tem aqui algumas opções. Pelo próprio ícone você vai perceber o que é que elas fazem. Aqui, por exemplo, ele vai fazer a extensão de 2 arestas. Aqui ele vai fazer como que fosse a extensão automática. Esse aqui ele vai identificar mais ou menos o que você quer. O que nós queremos é esse aqui, que vai fazer um corte. Ele vai adicionar um vértice exatamente na interseção de 2 arestas. E nós temos aqui também a parte de fazer uma interseção com elementos biplanares, 2 planos, o centro de um arco, ou então ele vai estender uma aresta até uma face. O que nós precisamos aqui é esse X All. E como é que ele funciona? Aqui, por exemplo, nós já podemos fazer com essas 2 arestas aqui. Eu seleciono as duas, botão direito do mouse, TinyCAD, X All. Você vai saber que funcionou se o Blender remover as faces. Por que ele remove as faces? Porque nós quebramos a estrutura da face. E como você vai perceber, apareceu ali agora um vértice exatamente na interseção, que é o que nós precisamos. Vamos repetir o mesmo procedimento aqui com essa face e essa face, botão direito do mouse, X All. Então, observe ali que apareceu. Se você quiser deixar os dois ligados, você pode deixar tanto a aresta como o vértice ligado, mantendo a tecla Shift pressionada. Nós precisamos fazer uma interseção aqui também com essas duas. Botão direito do mouse, X All. O Blender desligou ali. Selecionamos essas duas. Botão direito, TinyCAD, X All. Vamos ver se está faltando alguma. Está faltando essa. Essa e essa. Botão direito do mouse, X All. Então, temos todos os pontos necessários para fazer a nossa modelagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir o que eu não preciso. Vamos selecionar esses 2 vértices aqui. X vértices, X vértices, X vértices, X vértices. E nós não precisamos dessa. X vértices, não precisamos dessa. X vértices, X vértices, X vértices. E agora o que eu vou fazer? Eu vou reconstruir as nossas faces usando o que nós temos aqui como referência. Então eu vou selecionar 4 vértices e vou pressionar a tecla F. Quando você seleciona 4 vértices e você pressiona a tecla F, o Blender cria uma face. Então, tecla F aqui. Seleciono esses 4 aqui, tecla F. Seleciono esses 4, tecla F. Seleciono esses 2, esses 4, tecla F. E veja, nós conseguimos criar uma parede com uma inclinação de 45 graus. E claro, nós precisamos fazer só alguns últimos ajustes aqui. Essa nossa sala extra, ela não tem nem portas nem janelas, mas nós conseguimos resolver isso rapidinho agora. Já que você já conhece o procedimento, tecla X, faces, selecionamos uma aresta, extrude, Y, 0.1, Shift D, Y, vamos fazer essa porta um pouquinho maior, 0.8, selecionamos esses dois aqui, tecla F. Para manter o padrão das nossas janelas, eu vou
Se você quiser centralizar, já que nós temos uma janela pronta já, e se você lembra, nós temos o Edge Center marcado, eu vou pegar aqui essa nossa aresta, está com o tamanho correto. Como eu quero que fique centralizado, Shift D. Vamos ver se ele captura aqui. Ele está capturando o... Eu não quero o vértice, eu quero simplesmente o Edge Center. Então, ele não está marcando o Edge Center. Na verdade, ele está alinhando o canto da aresta. Então, vamos fazer da maneira tradicional. Ctrl R. Eu acho que ele está com... Vamos tentar remover primeiro os vértices duplicados, os elementos duplicados. 10 vértices duplicados, mais ou menos a mesma coisa que eu falei nos vídeos anteriores. Dependendo de como você faz aqui a sua modelagem, você pode ter problemas no momento em que você vai fazer. Agora sim, observe que ele está fazendo o corte. E nós temos um problema aqui. Esse problema é que a posição... Como esse vértice aqui ele está inclinado, o Blender está inclinando também a referência. Então eu vou usar uma metodologia um pouco diferente aqui. Eu vou pegar essa aresta que está ortogonal, Shift D, e aqui sim ele está capturando o ponto central, Shift D, X, menos 1, e aqui Shift D, X, 1. Então, nós temos a posição correta, X, aresta. E aqui, nesse caso, eu vou apagar essa face e vamos reconstruir. Tecla F, tecla F, tecla F. Então, nossa janela com 2 metros. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui na parte de baixo. Se você quiser alinhar exatamente essa mesma janela aqui na parte inferior, nós podemos usar ela como referência. Então você não precisa necessariamente fazer nenhum tipo de modelagem. Tecla X, Faces, Extrude X, Extrude X, Extrude X. Então, usamos o alinhamento dessa janela com essa, simplesmente para fazer o desenho da janela com Extrude. Vamos selecionar tudo novamente, modo de vértice, botão direito, mesclar por distância, removeu 2 vértices. E temos aqui a continuação da nossa planta baixa.